Pessoal, hoje são 10 de abril de 2026. Já fiz 3 vídeos, 3 ou 4, perdi até a conta, de 2 horas para cá, endereçados ao senhor ministro Boulos e à nossa deputada federal, a senhora Tabata Amaral. Vou concluir esse pensamento que eu estou com ele, para que ambos entrem por esse presidencial. Eu quero concluir com mais algumas observações e, quem sabe, eu consiga convencê-los. Isso é muito importante. Quando eu falo eu estou falando em nome de todos vocês, certo? Se vocês concordarem, vocês dêem um joinha, se inscrevam para que essa mensagem corra ao Brasil e que possa inclusive chegar aos dois, não é? Mas olha, eu vou começar mostrando como que existem desconexões dentro do governo Lula e com a possibilidade que esse casal possui de ganhar uma eleição, se eles concorrerem. Primeira coisa, ambos têm que atender para o fato de conversar, responder, comunicar, porque isso não existe no PT, certo? Eu já falei em vídeos passados, quando o governo do país, que se diz polícia do mundo, falou que iria taxar o mundo e falou que países como o Brasil sofreriam uma taxa gigante, quando falou, ele não tinha feito ainda, certo? Eu imediatamente, e ele veio, após isso, ele mostrou a taxa, certo? Eu errei aqui. Aí ele veio e mostrou uma tabela grande, vocês devem lembrar disso. Eu imediatamente, após aquela mensagem na TV, questão de 2 horas, me parece, eu entrei imediatamente através de um e-mail que eu fiz para o ministro Fernando Haddad, no governo do Lula, né, a pasta da Fazenda, dizendo o seguinte: eu sou uma pessoa independente, não sou partidário de nada, sou independente, mas eu quero ajudar o Brasil. E eu quero ajudar o presidente Lula, porque a situação é muito difícil para o presidente Lula. Ele vai ter que negociar agora com o governo americano para poder diminuir a taxa, acabar com a taxa, zerar a taxa. Não é? Mas existe um problema muito sério. Ele está indo para o embate, ele vai para o embate com um presidente que é um fanfarrão. É assim que eu acho que eu me expressei no meu e-mail. É um sujeito que gosta de holofotes. Eu escrevi isso. Não existia esse comentário no Brasil, que ele era um homem que procurava por holofotes. Isso só veio surgir depois de meses, ou meses, não recordo mais, certo? E eu fiz a minha primeira proposta que eu digo assim, minha primeira opinião para ajudar o presidente Lula na negociação, a sentar numa mesa e conversar. Porque, pensam bem, a situação dele era muito difícil, certo? Muito brasileiro não entende assim, não pensa assim, que já foram, inclusive o pessoal do PL veio fazer terrorismo para que o presidente Lula se entre pelos canos, né? Então, quer dizer, minha atitude não é essa. Minha atitude foi de 2 horas depois correr para auxiliar o governo, ajudar o governo. É o meu país. Não é? Aquilo eu sabia que ia prejudicar todo o setor de aço lá em Minas Gerais, prejudicar a Companhia Vale do Rio Doce. Nossa, é muita coisa, gente. É muita coisa que ia ser prejudicada. Engraçado que ainda teve elemento do PL que foi lá para os Estados Unidos fazer o quê? Terrorismo, para ajudar mesmo o presidente daquele país levar à frente aquilo contra o Brasil. Está vendo como é que são pessoas que não têm nada na cabeça? Estrume, né? Esses elementos do PL, essa família bolsonarista, né? Uns vagabundos, certo? E, infelizmente, o nosso judiciário, quando vai julgar, ainda fica no nhenhenhê, que leva semanas e semanas e meses para tomar uma decisão. Põe um salafrário desse na cadeia na hora, rapaz. É toda a família. Não é ficar dando chance de advogado vir para tentar aliviar a pena e receber visitas. Não, tem que ir de cabeça para baixo.
Põe no meio da praça para todo mundo passar e cuspir. É assim que se faz, igual eles fazem na China, certo? Pois é. Mas vejam vocês, voltando ao assunto, desculpa, certo? Então, gente, é isso que eu fiz. Eu acho que no meu primeiro e-mail eu propus a ele, olha, uma das coisas que eu tenho absoluta certeza, põe atenção que eu estou falando a palavra, absoluta certeza, de que o mandatário do outro país vai pedir é uma gerência sobre as nossas terras raras, nossos minerais raros, certo? Então, quer dizer, isso é, isso é muita ajuda. Depois, me parece que foi no outro dia, eu fiz outro e-mail, lancei outras ideias para negociação. No terceiro dia, outro e-mail para mais negociações. Me parece que eu fiz uns 6 e-mails, dia após dia. Ok, ministro Boulos? Ok, deputada federal, senhora Tabata Amaral? Qual a resposta do PT? Zero, 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 zero. Nem a pasta do ministro Haddad respondeu para mim, e nem o governo, na gestão do Lula, nem membro nenhum. Eu compreendo que uma mensagem, um e-mail desse, não vai chegar nunca ao presidente Lula. Ele tem as pessoas que trabalham para ler, estudar e entregar. A mesma coisa na pasta do ministro Fernando Haddad, que Fazenda, que ele, inclusive, não está no governo no momento. Ele se retirou. Pois é. Então tem espião. Concordam comigo? Tem espião nessa história aí, ué. Estão lendo uma coisa minha e não estão levando para o governo. Porque exatamente, me parece que foram 28 dias depois desse e-mail meu, já apareceu forense no YouTube falando em terras raras. E daí para frente a coisa andou muito. Né? Até o Lula fala hoje, direto e reto, todo mundo fala. Então tem alguma coisa de espião nisso aí. Não é? Gente que está trabalhando contra o governo. Abra o olho vocês dois sobre isso, se vocês forem candidatos mesmo, certo? Mas então, essa é a primeira coisa que eu queria falar aqui de novo, nesse possível race que vocês possam ter, possam participar, entrar com toda a boa vontade, com toda a coragem, pelo bem do Brasil. Não é? Isso é um ponto que vocês podem trabalhar em cima. A comunicação, certo? Como fazer a comunicação. O senhor, meu prezado Boulos, inclusive, tem uma página na internet, e eu também procurei comunicar com o senhor, nunca recebi uma resposta, certo? Nunca recebi uma resposta. Para o senhor, eu fiz talvez uns 6 ou 10 vídeos, inclusive são os primeiros vídeos dessa carreira de vídeo que eu estou fazendo aqui, de 2 meses e meio para cá, e foi com o senhor, e não recebi resposta de nada também. Olha, é um elemento muito importante, é a comunicação. É muito importante. Governo que comunica não se trombica. Lembram dessa frase? Não vocês dois, porque vocês são menino e menina nessa época, mas nós tínhamos um programa humorístico no Brasil que o Chacrinha, era o Chacrinha, ele falava isso. Quem não se comunica, não, quem não se comunica, trombica. Né? Pois é, mais ou menos isso. Mas veja, senhor, agora vamos para outro termo. Olha, existe o Brasil hoje, esse é o principal agora, certo? Porque eu já falei sobre isso, sobre esse problema das terras raras no governo do Lula, que eu não tive comunicação em resposta. Mas agora eu quero trazer aqui para vocês dois. O Brasil é uma praça de negócio. O Brasil é uma praça de desenvolvimento gigantesco que vem daqui para frente. Nós estamos em abril de 2026, certo? Que desenvolvimento é esse? Depende do que vocês dois podem fazer, porque se forem copiar o Lula, dentro do processo de trazer empresas de fora, vai continuar do mesmo jeito. E nós não vamos crescer. Nós só vamos levando para frente, certo? Só levando para frente. Igual aconteceu, por exemplo, com o celular. O telefone faltava no Brasil, para todos os lados, não é?
Mas o que fez a gerência de hoje, o brasileiro ter um telefone celular no bolso, praticamente qualquer brasileiro, em qualquer faixa, né, em qualquer faixa, é, não foi o governo que fez isso. Não foi o governo federal e nem os governos estaduais que fizeram isso. Mas foi a oferta da demanda. Os países grandes precisando de achar chão para poder implantar seus sistemas. E é isso que fez. Todo mundo hoje tem um celular. E tem governo aí que fica se gabando, né? Não, está tudo implantado aqui por nossa causa. De maneira alguma. É a demanda que fez todo mundo ter acesso a isso. A demanda internacional, procurando mercados. Porque nós mesmos, era aquela configuração que para ter um telefone era um, como se diz no jargão popular, era um Deus acuda. Né? Não adiantava se você tinha um poderio financeiro ou não, você não tinha acesso, não é? Então vejam bem, para não continuar assim, vocês dois podem mudar as coisas. Ou seja, como eu estou falando aqui agora, o Brasil é um chão de progresso daqui para frente. Sabe por quê? Exatamente bem contrário ao que a mídia econômica no Brasil está falando. Ou seja, estão falando que a América vai quebrar, que a América acabou a América por causa que a América perdeu a guerra, não é isso que estão falando? Podem ler que está aí direto e reto. Que o governo da América é um. Agora todo mundo acha, né? Mas ninguém achava. É um psicopata, é um maluco, não é? Mas ninguém achava. Quando eu escrevi lá para o presidente Lula sobre que ele era um sujeito que gostava de holofotes, não é? Pois é, ali não tinha ninguém falando isso. Pois é. Então, a mídia põe assim para baixo, mas eu vejo ao contrário. Olha, para vocês dois, claro que a América perdeu a guerra, mas claro também que o governo não vai sair com o focinho dele para baixo, vai sair de focinho empinado, dizendo que ganhou a guerra. E claro que a população americana vai adorar isso, certo? Porque, claro, muita gente acha que agora a América vai entrar em guerra civil, porque está tudo ficando difícil. Olha, esse difícil existe sim. Ruas estão ficando tomadas por pessoas morando em rua. O crédito está num colapso tremendo. As residências estão supervalorizadas e vão voltar ao preço e vai ser um desastre, igual foi em 2008. Não é? Então, tudo isso está ocorrendo. A falta de emprego é gritante. É gritante. Mas vejam vocês, esse gritante já era. Várias décadas para trás, eu já dizia, uai, que não se preocupa com o gigantismo das empresas que temos lá na América. Não é? Uai, eu ainda falava, vamos partir esse conglomerado em mil partes, que fica muito melhor para a economia do que pertencer a um dono só e os seus acionistas. Seus acionistas, América, são várias praias em relação ao grão de areia. Os seus acionistas é um grão de areia. O resto tudo é a população americana que não é acionista e está sob o controle daquele cartel dentro daquele setor, que tem aquele conglomerado. Né? Então, quer dizer, o problema que eu quero dizer com isso é o seguinte: o problema é administrável, mas a mídia põe como se é uma calamidade, é o fim do mundo. Não é? Com quantas pessoas que escrevem, jogando fotos de bombas atrás, acabou, acabou. Mas exatamente essas pessoas, quem acaba é eles, que daí a pouco eles somem do YouTube ou de outros canais, de outras plataformas digitais. Não é? Então vocês dois têm que entender o seguinte: Brasil, para vocês dois, hein? Brasil existe. Desde a minha época que eu era menino, era calamidade para todo lado, era pobreza para todo lado, certo? Mas era gritante. Década após década, nada melhorou. E você vai para o hospital com a dor na perna, para operar a perna esquerda, eles arrancavam a direita. É ou não é? Certo? Então, banco dando tombo, dando calote
banco só ganhando, e banco controlando completamente a economia? É ou não é? Não é? Os cartéis de drogas só aumentando, e tudo vinculado à polícia e vinculado à política. É ou não é? Certo? E morre cidadão, e ainda a polícia matando, fala que sempre o cidadão que atirou primeiro. Mas a gente vê que a pessoa, eles põem uma arma na mão da pessoa, incrível isso, que a pessoa caiu, despencou do penhasco, caiu lá embaixo e ainda caiu com a mão segurando a arma. É um absurdo, é muita mentirada, não é? Então vejam vocês dois, temos como mudar isso, certo? Tem como ser mudado isso, porque eu estou vendo, na minha visão, eu estou entendendo que, na verdade, essa guerra, o país que perdeu realmente foi a América. Não terminou ainda. Ainda parece que vai vir mais coisas ainda. Mas, de qualquer forma, no andar da carruagem, a América já perdeu demais. Mas isso é numa mão, gente. E que a mídia não está vendo. Essa mão daqui. Ó. E eu estou falando nessa mão daqui agora. Isso engrandeceu muito a América. Essa calamidade humana, esse absurdo humano, essa agressão contra as vidas que, que ocorreu nessa guerra, na verdade engrandeceu a América, igual toda guerra engrandece a América, certo? Olha, no governo do Bill Clinton, o presidente daquela época de Israel contra o presidente palestino, que na verdade ele não era nem palestino de origem, ele era egípcio, mas naturalizado palestino. E o Bill Clinton no meio, mostrando assim, fizemos as pazes, foi um acordo de paz para sempre. Pois é, mas a própria mídia americana pôs os dois dançando. E o Bill Clinton também dançando uma música árabe. Isso é dessas que você esperneia para todo lado, levanta as pernas abaixo, todos os três dançando. Ou seja, aquilo ali era para inglês ver, no jargão popular, desculpa. Né? Então, quantos e quantos acordos de paz não foram feitos e continua da mesma calamidade? Guerra, né? Com protegido da América atuando e tentando destruir toda a Palestina e agora apoiando, apoiando não, que é o conchave entre os dois países que originou a guerra contra o Irã, não é? Como eu já falei, porque, inclusive falei em vídeos passados, uma semana antes da guerra, ser disparado o primeiro míssil, exatamente uma semana antes, o mandatário americano reuniu com todos os empresariados do setor bélico americano para saber a capacidade de reposição de arma, de munição, tá vendo? E ele tomou conhecimento, inclusive, que não se fabrica um míssil da noite para o dia, leva uma média de 3 anos. Né? E uma das dependências gigantes exatamente está nas terras raras, os minerais raros, certo? E que é um problema muito grande para a América, porque a China tem a produção maior. Né? Mas vejam vocês, e lá também, naquele estreito, passa grande parte também desses minerais. Mas vejam vocês, e uma semana, quer dizer, no caso, uma semana antes dessa semana, 2 semanas antes, desculpa minha confusão, 2 semanas antes do primeiro tiro, do primeiro lançamento, que não é tiro, é lançamento, do míssil, foi feito com o setor bancário. Né? Então, quer dizer, o governo americano procurou apoio, suporte, conhecimento, se ele realmente estava indo para o ralo ou não. E foi, não é? E foi, mas ele foi não por causa da opinião bélica do país e não por causa da opinião bancária do país, América, mas porque encontrou um adversário, que tem um vídeo meu para trás aí, que eu chamo Irã, o Vespeiro. Ele achou que era só chegar e ganhar da noite para o dia, né? Como ele ganhou lá contra o Maduro, através de espionagem. Não, no Irã não existe espião. Opa, não. O Irã é um país milenar, é um país que já existiu em outros nomes, é um país que o povo é aguerrido, ou seja,
é um povo de ultra tradição. O sangue que circula nas veias é tradição pura. O sangue que está aqui é o sangue de 2000 anos antes de Cristo. O que está passando na perna é da era de Cristo. O que está voltando já está no tempo atual e assim vai. Ó. Isso tem muita tradição. Isso tem muita coisa de força dentro do povo, certo? É um povo que morre dentro de um prazer de saber que está defendendo uma bandeira, de saber que está defendendo uma história. Então não é um vespeiro, não é um cala-boca como foi na Venezuela. Tentaram fazer no Afeganistão, também não deu certo. É outro povo varridinho, né? Como eu li um comentário de um grande analista no Brasil falando isso, varridinho. Não é varridinho, não. É maduro. É um povo maduro. É um povo superior a nós, brasileiros. Eles têm história demais por trás. Histórias em outros nomes, de civilizações, mas que são eles. O DNA é eles. Deles. O DNA deles está lá atrás, mas é eles hoje. Então, meu prezado Boulos, e minha prezada, ministro Boulos, desculpa, e minha prezada deputada Tabata Amaral, deputada federal, vejam vocês aonde que eu quero chegar. Já está com 21 minutos, desculpa. Não tem jeito, né? Mas é o tal negócio, a gente vai falar e não é jogando palavras fora, ainda bem. Minha palavra tem um conhecimento. Mas vejam vocês, o progresso que eu estou vendo para o chão de fábrica americano é gigantesco. É gigantesco. Olha, todos os governos para trás trabalharam em guerras. É por isso que vocês viram o George W. Bush, por exemplo, o próprio Bill Clinton, após uma guerra, eles iam jogar golfe no outro dia. O Reagan fez isso muito, entendeu? Esse governo atual, que eu não estou evitando de falar o nome, porque pela inteligência artificial eles acham minha mensagem e estão tentando me prejudicar. Mas vejam vocês, ele mesmo joga golfe direto. Vocês notaram que ele estava muito moreninho o outro dia? Outro dia que eu estou falando, semana e pouco atrás. Jogou golfe. Mas não teve coragem de falar. Igual ele sempre faz, a mídia sempre faz. A própria mídia não falou. Pois é. É aí que está o problema americano. Existe muita coisa errada dentro do país. A própria mídia está apoiando essa guerra. Apesar que tem gente falando agora que vai dar guerra civil porque a mídia não quer, a população não quer. O que é isso? Nada disso. Nada disso. Olha, esse país, América, é um país republicano. É isso. Certo? Os democratas estão assistindo. Vocês não estão vendo que os democratas estão assistindo, não? Pois é. Os democratas estão assistindo. Então isso é uma concordância. Uma concordância, mas no radar, na fachada, é passada como assim, são contra. E agora os republicanos também estão contra. É contra nada. O que se vê é todo mundo tomando seu café normalmente, fazendo suas viagens, normalmente, tudo está ocorrendo normalmente. O ruim está lá, na área pobre, morador de rua, quem trabalha salário pequeno, não está aguentando pagar seu mortgage, é aí que está ruim. Mas isso não. Que dia que pobreza mandou no Brasil? Na opinião pública do Brasil? Nunca mandou. Entenderam o meu ponto de vista agora, vocês dois? Então, vamos agora para a área progressista, que eu estou vendo o dinheiro surgir e gerenciar. É essa parte que eu estou falando. É a parte que a guerra está trazendo muito benefício. Primeiro, na minha opinião, a América, por mais que estão falando que a América quebrou, a América não tem. A dívida aumentou demais por causa da guerra, a dívida agora é bilhões e bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões por causa da guerra. Problema nenhum essa dívida. Quem vai pagar é os países que estão ali no círculo do Irã. Certo? Se vocês duvidarem, volta no histórico e procura saber quem é que pagou a dívida do Iraque. Foi o Japão. O Japão era sequinho de óleo. A América só apresentou a conta aqui, ó. Você tem o óleo hoje porque nós fizemos a guerra lá. Está aqui, ó. E o Japão imediatamente registrou o caixa lá. Aqui, ó.
o dinheiro? Pagou, certo? Pois é. Então, isso tudo é pago por exatamente quem está sofrendo. E uma outra forma, um outro benefício que a América vai ganhar, além de saber que vai receber, parte desse pagamento é a dívida americana, gente. É nessas horas que a América empurra a dívida americana para cima desses países. Vocês estão vendo político ficar alucinado com a dívida americana? Outro dia era 32 tri, hoje já está em 39, já estão falando em 41. Vocês estão vendo? Não estou vendo carreira nenhuma sobre isso. Carreira nenhuma. Porque todo mundo sabe, todo mundo que pensa fora da caixa, pensa fora da curva, naquele país chamado América, sabe perfeitamente que a dívida vai ser empurrada. Eles precisavam de alguém para pagar. Quem? A guerra, por isso que a guerra é feita. É esses países que vão pagar, vão receber e eles vão aceitar. E isso fica muito bom para o gerenciamento americano, apesar que existe um problema muito sério no dólar, mas isso é um problema administrável. Eu estou falando sobre a dívida, certo? Agora vamos para o chão de fábrica. Se eu for ficar falando sobre o dólar, vou ter que falar sobre muitas outras coisas da área social também. Mas então agora vamos, e meu foco aqui é o que vocês dois podem ver de bom para o Brasil. Vamos para o foco do gerenciamento do trabalho, do chão de fábrica, dentro da América. Se a América continua produzindo armamentos, e tem gente que pensa que é só produzir míssil, é produzir uma bala, não é nada disso, mas não é nada mesmo disso, certo? Isso é um dos braços quando vem um investimento bélico, certo? Vocês têm que ver, gente, que até o plano de saúde do militar ganha com isso. Quem fabrica uniforme, quem fabrica a cueca militar, a meia militar, a bota militar, o capacete militar, é uma gerência de empresas gigante. Essas empresas possuem a terceirização, gera outros centenas e centenas de milhares de trabalho, certo? Os grupos que trabalham na área de saúde, rapaz, é um gerenciamento gigantesco que existe dentro disso. É aumento de salário para esse pessoal. Esse pessoal trabalha confiante que nunca vão ter um problema no fornecimento da saúde que eles trabalham, como tem, por exemplo, na área privada, certo? Mas é muita coisa mesmo. E não penso que talvez muita gente brasileira só pensa em Disney, né? Então, não é nada de Disney, não está lá na Flórida, não está lá em Nova York, não está espalhado para toda a América. Foi estrategicamente feito isso. A logística, para poder fazer o gerenciamento de distribuição, é o que eu proponho para o Brasil, fazer uma logística de distribuição de nosso chão de fábrica de São Paulo. Certo, meu prezado Boulos e a senhora deputada federal Tabata Amaral? Certo? Então, pensem nisso. Se a América está crescendo, e vai continuar crescendo, e mesmo com todo a zoeira que falam sobre o dólar, sobre a área social que está muito, muito ruim, está só indo para baixo mesmo, sobre o crédito americano que está para baixo, mas o governo ganha muito, porque o governo mantém empregos. Empregos fortes, bons salários, duradouros. Isso gera compra. Quando gera compra, o Brasil ganha. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês dois. Nós não temos que brigar com a América, como o próprio Lula fala em brigar, ou outros partidos já estão pondo, por causa da guerra, estão pondo a América para baixo. Vamos esquecer a guerra. Nós temos que trabalhar para nunca ter a guerra. Isso é outra plataforma, é outro entendimento dentro da política. O que eu estou falando aqui é sobre o nosso chão de fábrica. Crescer o nosso chão de fábrica. A nossa política todinha dentro do Brasil, em células. Produzir, porque nós podemos produzir muita coisa para a América. Nós podemos ser terceirizados em muitas coisas que eles querem, certo? E não é tomando emprego deles. É isso que é o importante. Não é tomando o emprego deles. Eles vão procurar por isso, certo? Eles vão procurar por isso. É igual eu tenho certeza que eles vão procurar por nossas terras raras, os nossos minerais, todos os componentes.
Mas nós não vamos entregar, só se for extremamente jumentão. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos produzir dentro da nossa capacidade, e se nós não tivermos essa capacidade, nós vamos criar essa capacidade, certo? E só vamos entregar depois que tiver os materiais completamente industrializados para ser entregue. É a hora da mão do governo ser forte. Não é? E que não ocorreu no governo do Lula, por que nunca se preocupou em fazer isso? Correto? Nunca se preocupou em fazer isso. Igual, a minha boca foi tampada. Eu trabalhava na Companhia Vale do Rio Doce, gente. Certo? Falei para o memorandos 500 mil vezes. Por que eu fico trazendo minério de Itabira e descarregando em Tubarão? Se isso pode ser industrializado, eles falavam comigo para me cuidar do meu serviço. A gerência, os idiotas que comandavam a companhia, certo? Pois é. Então, o Brasil sempre teve uma síndrome parece que é de vira-lata. Síndrome de vira-lata, entendeu? De entender assim que dá para se fazer um management da vida só fuçando para aqui e fuçando para ali, ó, mas não pensavam fora da caixa. Então, agora, para o senhor, meu prezado Boulos, ministro Boulos, a nossa deputada, a senhora Tabata Amaral, vocês são muito jovens. É hora da gente fazer assim. Meu prezado Lula, desculpe, já ia misturar a palavra, mas a palavra em inglês é excuse me, dá licença, né? Mas desculpa isso, viu, gente? Mas, meu prezado Lula, dá licença. Nós que vamos pegar, porque nós estamos com o sangue mais quente, um sangue mais jovem, e esse mundo hoje está muito digital, está muito, muito, muito esperto demais, muito corrido. E o senhor já deu o que deu, já deu o que tinha que dar, e deu, e parabéns, e virou até uma estrela na nossa bandeira. Mas vamos acreditar mais que nós podemos levar à frente o Brasil de uma forma diferente, mais agressiva, bem agressiva, acreditando que nós podemos compartilhar o Brasil mais com os mercados internacionais, mas não só entregando commodities, produzindo no Brasil, certo? E dentro do que eles querem que a gente produza, nós vamos produzir. Porque eu também não sou a favor de exportação, produzir para arrancar mercado dos outros lá fora, como faz a China. A China destrói o mundo inteiro com esse negócio de entregar mercadoria, não é? E acaba com o nosso emprego. Não é essa a minha visão de acabar com o emprego na América, nem na China, nem na Itália, seja onde for. Mas nós entendemos que nós podemos produzir, porque muitos países são deficitários em muitas situações que eles não podem ter, eles não podem construir de forma alguma. E nós podemos. Eu vejo o Brasil podendo fazer de tudo, certo? Então, atento a isso, vocês dois, porque meu comentário é bem diferente do que estão falando na mídia brasileira, de que acabou a América. A América foi para. Muita gente usa até a expressão inferno, desculpa. Tudo errado lá, todas as áreas está tudo errado. Pois é, mas essa leva de gente, esses pessoal do Apocalipse, né? Esse pessoal não eram, simplesmente 2 anos atrás, não sabia nem o que era mídia. Quando entraram, não sabia nem o que era América. Hoje, vem falar, eles vivem um momento, eles vivem um ponto pontual. É isso que está ocorrendo, vamos falar disso. Não tem conhecimento nenhum. Igual agora a gente vai ver a mídia no Brasil, só se fala em América. Mas ninguém falava na América, não é? É isso que eu quero dizer. Então, falta muito desconhecimento, certo? E esse próprio Caiado, acho que é esse o nome desse sujeito que apareceu aí, querendo ser governador lá do estado, lá, do agro, querendo agora, uma das primeiras mensagens que ele fez, eu já fiz reunião lá com o presidente daquele país, tal. Pois é, conta para nós aí, ó, se você não está com vergonha na cara do que aquela imundície lá no país que se diz dominante do mundo, polícia do mundo, faz. Não é? Você veio elogiar. Tira a chapa da campanha aí, porque eu vou te falar, né? Só isso aí já mostrou que tu não tem nada na cabeça, rapaz. Entendeu? É estrume, nada mais. Está procurando situações pontuais para aparecer.
e procurou uma que quebrou a cara. Né? Pois é. Então, meu prezado Boulos, e de novo a nossa senhora, a deputada federal Tabata Amaral, procure entender isso que eu estou falando, a profundidade desse assunto meu. É muito importante isso para o Brasil. Já estão 35 minutos. Às vezes a gente fica falando, falando, fica cansativo, não é verdade? Mas se vocês observarem palavra por palavra, eu falo dentro de um assunto. Eu não estou criando problema para ninguém, criticando partido nenhum. Eu estou sendo coerente aqui. Ó. Um foco só. É o Brasil. É a oportunidade que vocês dois têm de ouro na mão. Como eu disse, não sei se foi nesse vídeo ou nesse feito há meia hora atrás, vocês têm a faca e o queijo na mão, certo? E o Brasil precisa de gente jovem como vocês dois, certo? E não medalhões como eu, como Lula, nós já estamos vencidos. E, e pessoas pós nós também, que todo mundo ficou tem a memória de Brasil agravada por todas as situações ruins que esse país viveu, não é? Então vocês dois estão na época digital, moderníssima, certo? Que nós temos que entender que o progresso está aí para nós resolvermos ele, atuarmos dentro dele. E entender também que grande parte desse progresso é prejudicial a nós. Igual, por exemplo, essa inteligência artificial, eu tenho uma filha, ela é dentro da área de comunicação, da internet, não comunicação, ela trabalha na estrutura. Ela é arquiteta dentro da área de computação. Eu falo muito para ela, parece que a internet veio numa época errada, porque a minha época precisava de empregos, não teve. Tudo manual. Mas veio essa digitação, piorou mais ainda, porque agora quem tinha uma capacidade de apertar botão está perdendo o emprego para a digitação, está perdendo o emprego para a inteligência artificial. Não é? Então, isso é gravante. Vocês dois têm que pensar muito sobre isso também, sobre como que o Brasil pode vencer isso. Porque olha aí, vocês dois, olha os calçadões das grandes capitais, na beira das praias, por exemplo. É gritante a humildade que as pessoas estão nela. Rapaz, nós estamos em 2026. Olha o mundo, como que progrediu. E nós temos nos calçadões pessoas humildes, procurando tomar uma fresca, mas demonstra que a vida é muito humilde. Isso é muito ruim, ué. Essas pessoas deveriam estar muito bem, satisfeitas com a vida, muito bem. Eu vou dizer uma área que parece que está tudo muito bem, lá em Balneário Camboriú. O calçadão de lá, por exemplo, é uma coisa muito bacana, né? A gente vê que está todo mundo satisfeito, situação financeira boa, não é? Mas para o resto do país está uma coisa que tem que ser escondida para não ser vista pelo mundo. De tão feia que está, de tão ruim. Um desastre humano, não é? Pois é. Boa sorte para vocês dois. Espero que reveja esses vídeos que eu fiz agora, nesse final de tarde, para vocês dois. Eu já trabalhei o dia todo hoje e já está escurecendo, mas consegui fazer aqui para vocês direto. É muito importante para o Brasil. Eu gostaria muito de ver todos os dois em campanha, certo? E com o foco dentro disso que eu falei, e é lógico, dentro de muitas outras coisas que vocês também podem pensar e podem pôr em prática e podem lutar dentro da campanha pelo Brasil, não é? Eu sou uma simples pessoa, não sou dono da verdade de nada, só falo o que eu penso e dentro de uma seriedade e procurando tudo dentro da verdade. Nada de fazer fantasia de vídeos regalando olhos, explodindo bombas para chamar atenção. Eu não estou aqui para chamar atenção, eu estou aqui para trazer a verdade e um pensamento construtivo para o meu país. E usei vocês dois, porque eu gosto da plataforma de vocês. Dou muito valor, certo? E são jovens. E isso é muito importante para o Brasil. E tem garra. Vocês demonstram ter garra. Por isso que eu comparei vocês dois ao Lula, lá nos anos 70. Lula era isso, certo? Mas hoje, infelizmente, o Lula está muito engomado mesmo, certo? Eu mesmo, eu lembro que o Ciro Gomes, na campanha presidencial,
que o Lula ganhou, o Ciro falou uma coisa e eu concordei com ele. Ele chegou para o Lula, mas eu sei que ele usou disso também. Isso é uma técnica de comunicação para pôr a pessoa para baixo, né? Mas, de qualquer forma, ele falou uma coisa, que ele não estava errado. Ele perguntou para o Lula, Lula, você está doente? Então, quer dizer, aquilo ali quebrou o Lula todinho, né? E eu sei que ele usou isso por uma técnica de comunicação para vencer aquele embate ali com o Lula. Mas aquilo ali era a minha visão também do Lula. Eu estava vendo o Lula como um sujeito que não é nada daquele Lula, daquela época guerreira dele. Ele parecia engomado, né? E é isso. Ó, falei uma coisa aqui que eu falei para vocês dois há pouco, 2 vídeos para trás talvez. A investigação. Por que naquele embate presidencial, que eu tenho certeza que vocês dois assistiram, por que o Lula era chamado de ladrão pelo Jair Bolsonaro, aquela imundice, e o Lula chamava ele também de ladrão, e mostrava aonde que ele roubou, né, cara a cara. Por que não deu em nada depois daquele embate ali? A mídia não trabalhou em cima disso. Viram como é que a nossa mídia no Brasil é falha? A nossa mídia no Brasil é muito paz e amor. Ficam aí esses apresentadores da mídia com as pessoas que se propõem a debater, os pensadores. Ah, o senhor fala isso, fala aqui agora. Boa tarde, meu amigo, não sei o quê. Mas olha, aí, no meu entendimento, a reportagem era para começar dentro de um tiroteio. Compreenderam? Dentro de um tiroteio. Eu elogio muito um programa que existia na América, as pessoas já faleceram, Crossfire. Aquilo ali me deixava assim, arrepiado. Era feito da seguinte maneira: o apresentador, independente de tudo quanto é ideologia, junto com os membros que participavam, tinha republicanos, tinham democratas, tinham representantes de revistas, de jornais, ele já entrava dando tiro. E todo mundo começava a falar uma coisa, ele já dava um tiro também, entendeu? Naquela pessoa. Né? Então, é um tiro no bom sentido assim, de cobrar. Ah, você está falando isso aí, mas você espera aí, não é assim não. Eu não sou partidário de nada, isso assim, aqui, ó. Aí mostrava. Aqui, ó, você está falando abobrinha, como é que estão as coisas aqui. Ó. Então, ele confrontava, certo? E punha para baixo mesmo. Então, para você ir no programa, você tinha que ter muita força, você tinha que ter muita coragem, porque se você desse um deslize, uma derrapada, e falasse uma coisa que não estava coerente com a verdade, você era posto para baixo na mídia, na frente da televisão. Não existia mídia digital, essas coisas não. Certo? Então era muito importante. Igual, por exemplo, por que eu digo que o presidente do país, o dominador, gosta de holofotes? Quem é que não sabe? Ficava todo dia na mídia aparecendo, só chamando a atenção da mídia. Dava jantares, coisas fantásticas, né? Esses jantares que é difícil até de imaginar que existe um salão daquele jeito, tão bem decorado para um jantar, só para falar das imagens que ele tinha do mundo, não sei o quê, e está todo mundo sabendo que ele era todo complicado, né? Aparecia, criou um programa depois para ele mesmo, inclusive na televisão, não lembro, You Fire, acho que é isso, You Fire, o programa, só para menosprezar as pessoas, ficava numa mesa como se fosse um rei, e a pessoa falava, ele falava, o que você fez do investimento imobiliário em tal área? Ah, eu comprei um hotel, tal, e o Fire, isso não presta, não sei o quê. Assim, mostrar aquele entendimento assim de que ele era um rei, que é ele que sabia de tudo. Por isso que eu falo que ele é uma pessoa que procura holofotes. Estou dando a satisfação aqui para o público que está nos ouvindo, que muita gente pensa que o senhor tem tanta coisa contra o homem. Né? Mas é isso. Então, e aparecer na política, política já foi para lá, já foi para cá, era democrata, era republicano, era democrata, era republicano. Só não vê isso é quem não procura aprofundar. Mas isso é uma pessoa de holofote, gente, é um palhaço. Muito obrigado à atenção de todos vocês que disponibilizaram em me ouvir. Dê o joinha, se inscreva. Isso é muito importante para o Brasil. É importante para vocês com a sua família. É importante que a gente tenha um candidato para o nosso race presidencial
melhor do que o Lula, porque o Lula está muito bem, ele está representando muito bem, se ele ganhar. Mas nós precisamos de sangue novo nessa política nossa. E gente que vai combater a corrupção. E todos esses dois candidatos já estão nessa linha, certo? Com propostas sociais muito boas. Isso já ajuda muito o Brasil. E daí eles vão crescendo mais e vão também gerenciar um chão de fábrica melhor para o Brasil do que esse concentrado em São Paulo. Não tem nada contra os paulistas, não tem nada contra os sulistas também, que tem um chão de fábrica muito perfeito, muito bom mesmo, certo? Mas o Brasil precisa de crescer, gente. É lá do sul até lá no Pará e lá no Nordeste, Paraíba, Ceará, no Rio Grande do Norte, todo aquele Pernambuco, e cá desconcentrar o centro de São Paulo. Isso é importantíssimo para o Brasil, tá? Tanto pelo ponto de geopolítica nossa, né? Melhorar a nossa geopolítica dentro do Brasil, certo? Isso é super importante. Criar uma logística fortíssima dentro do Brasil, fortíssima. Se eu estou lá no Pará, gente, preciso de determinado volante para o meu carro do ano 1945. Eu tenho uma relíquia lá. É só comunicar digitalmente com uma fábrica no Rio Grande do Sul, e lá tem várias desse ponto, que a mercadoria vai chegar para mim em 24 horas. Que bacana, não é? Isso é uma geopolítica, é um sistema, né, de trânsito perfeito, certo? Perfeito, ágil, confiante. O Brasil precisa disso. E nós não temos nada disso. Sai de carro aí de São Paulo para o Nordeste. O que você vê? Mato. Uma cidade aqui, outra ali. Chega na cidade, uma paradeira tremenda. Nada, vai para o Nordeste, vai para o Norte. Piorou mais ainda, que nem conexão direito tem, não é? Então, nossa logística é zero. É zero, certo? Um abraço, gente. Obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram em me ouvir. Muito obrigado. Principalmente a vocês dois. Ministro Boulos e a Nossa Senhora Tabata Amaral, deputada federal. Boa sorte para vocês. Um abraço.